Novidade importante no Palmeiras do que diz respeito a atletas da Copa. Bora te atualizar também sobre um pacotão de renovações que o Palmeiras tenta fechar. As últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Que sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras definiu seu plano para atletas que disputaram a Copa do Mundo e já foram eliminados. Eu me refiro a Piquerez e Emi Martini, lateral e volante da seleção uruguaia. Você sabe, o Uruguai foi a única equipe sul-americana que não conseguiu a passagem para o mata-mata. O Palmeiras decidiu dar a semana de férias para esses atletas que se apresentam no fim de semana, para realização de exames médicos e para início da preparação de olho no segundo semestre. Jogadores do Palmeiras já estão trabalhando desde a semana passada. Jogadores que disputaram a Copa terão um calendário diferente. Giai, que foi convocado para a seleção da Argentina, para uma série de amistosos pré-Copa, mas que não foi relacionado na lista final da seleção hermana, também ganhou mais alguns dias de férias e deve se apresentar antes dos uruguaios ainda nessa semana. Preciso contar também que o Palmeiras tem, pelo menos nesse momento, mais 5 atletas disputando a Copa do Mundo. Por que eu me refiro a esse momento? Porque enquanto eu estou gravando aqui, o Paraguai está enfrentando a Alemanha. E o Paraguai conta com alguns palmeirenses como Sousa, Maurício e Gustavo Gomes. E nesse momento de intervalo de jogo, o Paraguai vai vencendo a Alemanha por 1-0. Qualquer novidade sobre eliminação ou não do Paraguai, e a gente atualiza a lista de retorno dos atletas paraguaios, beleza? E o Brasil venceu o Japão, está nas oitavas de final da Copa do Mundo e teve provocação de jogador da seleção brasileira contra japonês. Começar pela ordem cronológica das coisas, o Brasil saiu perdendo do Japão. Falha do Danilo, lateral da seleção, num contra-ataque que se transformou no gol do Japão. Gol marcado pelo Sano aos 29 minutos do primeiro tempo. O Brasil era melhor e continuou apertando, mas sem conseguir criar grandes chances. No fim do primeiro tempo, o Paquetá se machuca. E na volta do intervalo, o Endrick é quem ganha o lugar do volante. Com isso, o Brasil aumenta sua força ofensiva e passa a criar, incomodar e apertar o Japão. O gol parecia ser questão de tempo até que o Casemiro marcou de cabeça, aproveitando-se de um cruzamento do zagueiro Gabriel Magalhães. Gol marcado aos 11 minutos do segundo tempo. Logo na sequência, o técnico Carlo Ancelotti decidiu tirar o Matheus Cunha para colocar o Martinelli, que jogou como meio atacante e foi o Martinelli o autor do gol da virada aos 5 minutos de acréscimo. Bruno Guimarães assistiu, deu um lindo passe para o Martinelli, que tocou na saída do goleiro para garantir a vitória por 2-1 do Brasil. O Brasil dessa maneira está nas oitavas de final e aguarda pelo seu adversário, que será conhecido na tarde dessa terça-feira, quando Costa do Marfim e Noruega se enfrentam. O vencedor desse confronto pega o Brasil no próximo domingo, jogo marcado para New Jersey. Importante contar que o Brasil teve 19 finalizações contra 5 do Japão, 7 finalizações no alvo contra apenas 2 do adversário, 69% de posse de bola contra 31%. 4 chances claras, o Japão não criou chances claras além do gol. 6 escanteios para o Brasil, 2 para a equipe japonesa. Enorme superioridade, o Brasil mereceu a vitória. Cheguei a contar para vocês num vídeo que eu gravei num short sobre a estrela de Carlo Ancelotti, que para mim fez 2 substituições erradas. Ele demorou para tirar o Casemiro, mas essa persistência com o Casemiro acabou resultando no gol de cabeça do volante. Depois coloca o Martinelli numa negociação, numa substituição que deveria ser do Neymar, e é do Martinelli o gol da vitória brasileira. Dessa maneira, o Brasil já tem 15 jogos contra o Japão, com 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ficou faltando falar sobre a provocação, certo? Depois da partida, Matheus Cunha procurou o jogador do Japão, um atacante que joga no Wolfsburg, chamado Kento Shogai. O Kento havia afirmado nos últimos dias que o Brasil já não assustava mais e que dava para jogar de igual para igual. Disse também que só conhecia do elenco da seleção brasileira o Neymar e o Vinícius Júnior, que ele lembrou meio que sem querer. Pois bem, depois da partida, o Matheus Cunha foi até o japonês e lembrou, só nós temos 5 títulos, tá? Respeita. Pediu o Matheus Cunha, o pessoal do Deixa Disso precisou impedir que a confusão ganhasse um pouquinho mais de proporção. E o Kento Shogai vai voltar para casa mais cedo agora, certamente conhecendo muitos outros atletas da seleção brasileira, certo? Bora fechar esse vídeo para contar que Neymar assistiu a todo o jogo contra o Japão do banco de reservas. Dá para dizer que o Neymar deu um baita azar, apesar da classificação da seleção. Quando o Brasil terminou o primeiro tempo perdendo por 1-0, Carlo Ancelotti chegou no Neymar e disse: Neymar, se a gente continuar perdendo por 1-0, aos 20 minutos do segundo tempo eu vou te colocar em campo.
Só que 11 minutos do segundo tempo, ou seja, 9 minutos antes da data do período estabelecido pelo Ancelotti, saiu o gol do Casemiro. O Ancelotti pediu que o Neymar esperasse. A ideia do treinador, com a persistência do placar em 1-1, era segurar o Neymar para a prorrogação. A preocupação dele era colocar o Neymar com 20, 25 minutos do segundo tempo, o jogo se estender para a prorrogação e o Neymar chegar sem pernas para a disputa dos pênaltis, eventuais pênaltis. Pois bem, o gol do Martinelli acontece a quase 50 minutos do segundo tempo. Faltavam 2 minutos para a partida acabar. Dessa maneira, o Neymar não conseguiu entrar no segundo tempo, como se imaginava, muito menos na prorrogação. De qualquer forma, é um Brasil classificado para a próxima fase. Vamos ver se o Neymar terá mais minutos no duelo contra noruegueses ou jogadores da Costa do Marfim. O que você pensa sobre a ausência do Neymar, sobre a classificação do Brasil? De 0 a 10, dê sua nota para a atuação da seleção. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o Palmeiras prepara um pacotão de renovações para seu elenco. Não se trata de reforços, mas a ideia é reajustar salários de atletas que têm dado conta do recado ou então estender vínculos mais perto do fim. Vale a lembrança de que Giai, que chegou a defender a seleção argentina nos amistosos pré-Copa, já teve seu vínculo prorrogado até 2030. Nos próximos dias, o Palmeiras pretende fechar mais 4 renovações. Dos zagueiros Gustavo Gomes e Murilo, do atacante Flaco Lopes e do lateral esquerdo Arthur. A renovação mais encaminhada é do Murilo, que só depende de questões burocráticas para ter seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Gustavo Gomes é aguardado no pós-Copa, zagueiro da seleção paraguaia, para confirmar a extensão do seu vínculo. Tanto o Murilo quanto o Gomes têm contratos apenas até dezembro de 2027. E esses novos acordos devem estender esses vínculos até dezembro de 2029. Gustavo Gomes, que já declarou sua intenção de se aposentar no Verdão. O caso do Arthur é um pouco diferente, lateral esquerdo, promovido da base, já tem contrato longo, até dezembro de 29. O Palmeiras deve estender esse contrato por 1 ano, mas o mais importante é dar um reajuste salarial ao atleta, que se tornou uma peça importante na lateral esquerda, muitas vezes atuando como jogador principal da posição. Flaco Lopes é um caso ainda mais específico. Jogador que deve ser titular da seleção argentina no confronto da noite desse sábado contra a Jordânia. A Argentina vai poupar titulares e Flaco deve ganhar seus minutos como titular. Ele está super valorizado no mercado, é pretendido entre outros clubes pelo Atlético de Madrid, contrato até dezembro de 29. E o Palmeiras pretende fazer com que o Flaco Lopes se aproxime dos salários, por exemplo, de John Arias e também de Vitor Roque, para que se torne mais justa a posição do atleta, que virou peça super importante dentro do esquema do Abel Ferreira. Talvez nem seja mexido no tempo de contrato, que só se encerra em dezembro de 29, mas o Palmeiras pretende dar um belo reajuste salarial para que possa manter o Flaco Lopes por pelo menos mais uma temporada, imaginando que o centroavante argentino ainda pode se valorizar ainda mais. Palmeiras segue a sua preparação. Falei do Vitor Roque, que ainda não está descartado para viajar para Curitiba, pode ser reintegrado ao elenco. Agora, na Copa do Mundo a coisa está afunilando, né? E a gente já tem reforço chegando da Copa do Mundo também para a volta do Campeonato Brasileiro. Com o Uruguai eliminar, que vergonha do Uruguai, hein? Como jogou mal. Ê, Muslera! Como jogou mal o Uruguai essa Copa do Mundo, problema com o treinador, o Bielsa brigou com o elenco e aquela confusão toda. O Uruguai voltou para casa e com isso o Palmeiras vai ter o Martínez e o Piquerez de volta. Aliás, eu fiquei sabendo que tem proposta para o Piquerez, hein? Tem proposta para o Piquerez, o Palmeiras não quer liberar. Acho difícil sair o Piquerez nesse momento, vamos ver o que aguarda. Mas Piquerez volta, Martínez volta. E o Martínez passou a ser jogador importante, porque o Abel começou a usar no final do Brasileirão. Vamos lembrar disso. O Martínez como primeiro volante, o Marlon como segundo e o Andrés como meia. E olha, esse meio-campo melhora um pouco. Melhora um pouco o Palmeiras. Foi bom quando ele fez isso. Eu acho que precisa de uma evolução, precisa de um entrosamento, precisa de se conhecerem melhor. Mas a ideia de voltar o Arias como meia, eu gosto e eu acho que ali ele vai se dar bem. O Andrés, né? Não o Arias. O Arias está jogando pelo lado, correndo atrás de lateral. É outra história que depois a gente vai falar sobre isso também. Mas o Andrés, como meia ali, é algo que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, então o Palmeiras vai aos poucos, né? O elenco vai ficando completo, o Paulinho está treinando, o Paulinho já está
perdeu os quilinhos que eu fiquei sabendo, acho que foram 3 ou 5 quilos que o Paulinho perdeu, não sei exatamente, mas o Paulinho está entrando em forma, o Paulinho está sem dor, o Paulinho está treinando, ótimo reforço para essa continuidade aí da temporada que foi parada em função da Copa do Mundo. Mas o Paulinho está bem, o Piquerez está voltando, o Martínez está voltando, aos pouquinhos o time vai incorporando. Falta o Abel, né? Abel, bora, Abel! Bora que daqui a pouco tem jogo do Brasileiro, tem Libertadores. Vambora, Abel, volta aí, vamos trabalhar esse time para a gente voltar, né? Voltar como líder do campeonato e dar sequência nessa boa fase que parou o Palmeiras na época da Copa do Mundo. E tem que chegar reforços também, né? Tem um que eu quero falar para vocês, eu vou deixar para amanhã, tá? Amanhã é segunda-feira. Amanhã a gente vai falar um pouquinho do mercado e segura aí que tem uma bomba para amanhã, hein? Tem uma bomba para amanhã, mas amanhã a gente fala disso. Sabe quem mais vai chegar de reforço da Copa do Mundo? Amanhã. Amanhã, pode escrever aí. Amanhã joga Paraguai e Alemanha. E aí, meus amigos? Gomes, Sousa, Maurício, pode comprar o bilhete de volta também da Copa do Mundo, porque o Paraguai vai parar por aí. Então a gente tem o Martínez e o Piquerez que já voltaram. Amanhã, quem está embarcando é o Gomes, o Sousa e o Maurício de volta para o Paraguai, depois vem para o Palmeiras. Eles devem ter uma semaninha de folga, né? Merece. Não pararam aí nesse período de Copa do Mundo. Devem ter uma semaninha de folga e aí voltam também para se apresentar. Mas pode esperar que amanhã mais 3 jogadores vão estar liberados da Copa do Mundo, voltam para o Brasil. Amanhã Paraguai e Alemanha, não vai dar para o Paraguai. E mais 3 reforços voltam para o Palmeiras. E é isso que importa para a gente também, né? E aí, na sequência, ainda a gente vai ficar com mais 3 jogadores na Copa do Mundo. Com a volta dos paraguaios amanhã, resta o Flaco, o Giai também tem proposta, já falei para vocês, e o Palmeiras não aceitou. Flaco, Giai e o Arias. Aí é difícil, hein? A Colômbia tá jogando muito, com o Arias como meia. Alô, Abel, Arias meia, hein? Arias no meio ali, jogando como meia. O Flaco é reserva, entrou no último jogo aí da Argentina, mas é um jogador que é opção, né? Opção. E o Giai não tá jogando também. Mas o Arias é titular absoluto lá da Colômbia. Então esses 3 jogadores, a Colômbia joga sexta-feira contra a Gana. Eu acho que continua. Pela bola que está jogando a Colômbia, deve continuar. Então o jogo é só lá na sexta-feira que o Arias vai jogar e ainda assim eu acho que passa. E a Argentina também joga na sexta-feira contra Cabo Verde. Aí esquece, né? A Argentina vai atropelar o Cabo Verde, o Vozinha, que virou a sensação da Copa. Vai meter logo uns 4-0 também em Cabo Verde e vai seguir. Tem mais gol do Messi sexta-feira, hein? Sexta-feira tem mais gol do Messi. Então é o Flaco e o Giai que vão continuar na Copa do Mundo, vão jogar só lá na sexta-feira e vão continuar. E o Arias deve continuar por lá também. Esses vão continuar sendo os 3 desfalques do Palmeiras para esse período de intertemporada que o Palmeiras está se preparando para voltar. Piquerez e Martínez já volta, Gomes, Sousa e Maurício embarcam amanhã, com certeza, para eles vai acabar a Copa do Mundo amanhã. Já ficam aí mais 5 jogadores à disposição dos trabalhos aí para a gente retomar o Brasileirão e Libertadores, que a gente vai seguir em frente. A gente está do lado bom, hein? Lembra disso? A gente está do lado bom, dá para chegar longe nessa Libertadores, quem sabe mais uma final, quem sabe mais um título, ser tetra da Liberta também. Tá legal? Então, anota aí, amanhã tem um assunto para tratar com vocês, bem legal, hein? Vocês vão gostar. Porque o assunto agora é Palmeiras, a gente vai falar porque essa semana teve representação na quarta-feira, é aquela intertemporada, a temporada que começa de uma forma estranha, né? No meio da temporada, o Palmeiras já no 18 jogos do Brasileiro, primeira fase da Copa do Brasil, primeira fase da Libertadores, e retoma os trabalhos. E a gente está trazendo aqui para vocês, tem 2 notícias, uma boa e uma ruim, né? Para falar do Palmeiras, que voltou a trabalhar nessa semana, voltou na quarta-feira, realizou exames, e hoje foi o primeiro treino com bola da equipe, né? O Palmeiras fez seu primeiro treino hoje. Então a gente tem uma boa e uma ruim. Vamos começar com a ruim, depois a gente termina com a notícia boa, que é o seguinte. A notícia ruim é que hoje não teve mais uma vez Vitor Roque. Vitor Roque que teve problemas desde... Temporada difícil do Vitor Roque, né? Problemas desde o Paulistão. Teve a lesão
contra o São Paulo, apanhou o Vitor Roque, tomou muita pancada naquele jogo do Paulista. Depois demorou para voltar, voltou contra a Jacuipense, de novo pancada, trauma, e aí cirurgia. E aí cirurgia lá no jogo da Jacuipense, hein? E o Vitor Roque está de fora. Voltou agora, a previsão era que ele pudesse estar num estágio melhor, mas hoje ainda não apareceu para treinar no campo. Ficou lá dentro da musculação, da fisioterapia, trabalhando separado do grupo. Então o Vitor Roque, que é um jogador importante, hein? Fez 6 gols nessa temporada, mesmo jogando muito pouco. Então tá fora o Vitor Roque por enquanto, mas ainda dá tempo. O jogo do Palmeiras volta só no dia 23 contra o Curitiba lá. Curitiba que faz uma campanha legal também no campeonato, hein? Jogo duro. A gente não sabe como volta também, né? Depois dessa parada aí, o que vai acontecer. Mas é jogo duro fora de casa para retomar aí o campeonato. O último jogo do primeiro turno, para encerrar o primeiro turno. Olha que loucura, né? Loucura isso. E aí o Palmeiras volta e pode ainda contar com o Vitor Roque, né? Vitor Roque que ficou de fora nesse primeiro treino, mas como o jogo é só lá pro dia 23, se ele tiver um período aí que ele consiga voltar e treinar com os companheiros, pelo menos umas 10 dias, 2 semanas, eu acho que ele tem condição pelo menos de viajar para Curitiba, ser opção ali. Espero que realmente ele consiga, porque o trabalho é todo feito. O Vitor Roque teve poucas férias, né? Não se ausentou muito do clube, até para poder ter uma boa recuperação, e a gente espera que ele possa, então, estar recuperado, porque faz falta, né? Faz falta o Vitor Roque, que é jogador importante, o Flaco teve que ir para frente, em outro momento o Sousa jogou por ali, que eu não gosto muito não, e aí o Flaco acho que é a melhor opção jogando por ali, ainda mais com o Arias jogando como meia na Copa, né? O Arias jogando por dentro como meia na Colômbia. Hein, Abel? O que você tá achando, hein? O Arias ali por dentro, com o Flaco na frente, com o Alan, sei lá, hein? Pode ser legal, pode ser legal. Mas vamos falar da boa notícia, então. Essa é a notícia ruim. Vitor Roque ainda realmente não está recuperado. Vai demorar um pouquinho mais para a gente poder contar com ele. A boa notícia é o Paulinho. Paulinho, que a gente está esperando um tempo também, hein? 1 ano e meio de Paulinho no Palmeiras, poucos jogos, poucos gols, mas gols importantes. Gols importantes. Gol contra o Botafogo no Mundial, classificou o Palmeiras. Gol contra a Chapecoense na última rodada do Brasileirão, que manteve a liderança do Palmeiras. Um jogo complicado, né? O Alan foi expulso. E ali o Paulinho foi muito importante para esses 3 pontos nesse jogo aí. Agora o Paulinho, pelo menos hoje, treinou normalmente, treinou sem restrição. Isso quer dizer que todo o trabalho que foi feito pelos outros atletas, o Paulinho treinou normalmente. O treino de hoje foi o primeiro treino com bola, teve uma movimentação, né, com uns obstáculos ali, uma estaca, um aquecimento, e depois teve um campo reduzido, quase 1 hora de treino, 11 contra 11, aquele mini coletivo, né? Só que não era poucos toques na bola, não podia sair correndo, driblando todo mundo. E aí o Paulinho treinou normalmente, sem restrição. Essa sim é uma boa notícia, é uma ótima notícia que a gente tem para dar para vocês nesse retorno do Palmeiras. Porque o Paulinho faz várias funções do ataque. Na ausência ainda do Vitor Roque, ele pode ser o centroavante, com o Flaco jogando ali por trás. Ou então, quem sabe, né, Abel? O Arias jogando ali, o Paulinho na frente, não, o Paulinho não, o Flaco na frente, o Paulinho poderia jogar pelo lado, ou do lado do Alan, ou do lado dele e o Alan para o outro lado. O Alan e ele podem revezar os lados. E seria, sem dúvida, um ataque muito forte do Palmeiras, e o Palmeiras encontrando soluções dentro de casa, né? Não veio nenhuma contratação para esse setor ainda, só o Arias que veio no começo do ano. A gente espera, claro, que o Palmeiras precisa se reforçar, mas essa é uma boa notícia realmente, o Paulinho treinando sem nenhum tipo de restrição, treinou ali quase 1 hora junto com os companheiros, o tempo todo desse trabalho que foi realizado hoje, o primeiro trabalho com bola. Então é um Paulinho que volta realmente diferente depois dessa parada da Copa do Mundo, parece que vai estar 100% e pronto para jogar, e pode ajudar muito esse cara, hein? Esse cara pode ajudar demais o Palmeiras no restante da temporada. Palmeiras que é líder do Brasileiro, está classificado aí para a Libertadores, vai pegar o Cerro, classificado na Copa do Brasil vai pegar o Fortaleza. Você já tinha até esquecido tudo isso, né? Mas é um time forte com a volta do Paulinho, e a gente espera ainda que possa contar também com o Vitor Roque.
Então era isso que eu tinha para falar para vocês, uma boa notícia do Paulinho. A boa notícia é bem melhor que a notícia que não é boa, porque o Vitor Roque ainda dá para voltar e o Paulinho já está pronto para segmento aí da temporada. E o Palmeiras vem muito bem, tem jogos importantes, né? Mata-mata agora vai começar. O mês que vem não, agosto, né? Agosto vai ser o mês que vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, vai ter Brasileirão, vai ser aquela doideira. E ainda bem que o Abel está encontrando novas opções aí no elenco para trabalhar bem esse time nesses momentos importantes, tá legal? Então, fica ligado aqui com a gente, porque a gente vai continuar atualizando vocês, tudo que acontece, contratações, eu até estou esperando algo novo acontecer para trazer aqui para vocês. Do Vitor Roque também, se ele voltar a treinar, a gente conta para vocês. E da seleção a gente vai batendo esse papo aqui também.